Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e vamos ler os versos 30 ao 32. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 30 ao 32. Amém? Quem não achou, diga misericórdia. Você que está em casa, cultuando conosco, será projetado aí na tela do seu dispositivo, caso você não tenha a Bíblia, o texto que vamos ler, assim como será projetado aqui também na igreja. Vamos ler o texto sagrado que diz o seguinte: disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós pedimos que Tu fales aos nossos corações agora. Ministra a Tua palavra para nós. Faças aquilo que eu não posso fazer. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Meus amados, se nós olharmos o contexto no qual estas palavras que nós lemos foram ditas, nós vamos ver que os versículos imediatamente seguintes aos que nós lemos, mostra Jesus expondo a palavra com muitas parábolas, semelhante a esta que acabamos de ler, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E capacidade aqui não no sentido que eles tivessem dificuldades de assimilar, mas é que Jesus comparava sempre, usava exemplos do cotidiano, exemplos do dia a dia daquelas pessoas, para que elas entendessem aquilo que ele estava falando. Ou seja, a fim de permitir que as pessoas tivessem a capacidade de entender o que ele queria dizer, os seus ensinos eram ministrados com o uso desse recurso chamado parábola, como eu falei, vez que facilita e facilitava a assimilação da mensagem. Então, por esta razão, foi que ele comparou o reino de Deus com um grão de mostarda, que, sendo a menor de todas as sementes, depois de semeada, como ele disse, se torna a maior de todas as hortaliças. Me desculpem. E se torna a maior de todas as hortaliças, ao ponto de servir de abrigo, de conforto para as aves do céu. Talvez por esta razão, o reino de Deus, muitas vezes, é entendido de forma equivocada por muitas pessoas. Muitas entregam as suas vidas a Jesus porque entendem que o reino de Deus seja aquele lugar distante do qual um dia serão integrantes, vão ser integrantes aqui um tempo, e onde não vai haver dificuldades, dores, aflições, coisas do tipo. E isto em parte é verdade. De fato, no reino de Deus não haverá dores, aflições. Mas essa verdade confortável é apenas uma consequência do reino de Deus. Porque esse reino não deve ser interpretado somente como algo que vai acontecer quando nós estivermos na glória. Não deve ser interpretado como algo que vai ocorrer apenas quando Jesus voltar para restabelecer este reino. E aí eu peço permissão aos amados irmãos para fazer uma citação do grande reformador Martinho Lutero, que, escrevendo sobre o assunto, disse que as pessoas pensam de forma errada quando se referem ao reino de Deus
porque pensam apenas na sua felicidade eterna. E segundo ele, meus amados irmãos, abre aspas para ele, eles entendem o reino de Deus como nada mais do que ter alegria e prazer no céu, pensando a partir de uma perspectiva terrena e física e temendo o inferno. Então eles procuram apenas seus benefícios e vantagens no céu, fecha aspas. Aliás, me permitam continuar citando ele, porque ele diz que essas pessoas não percebem que o reino de Deus nada mais é do que piedade, virtude, pureza, brandura e bondade. Ele diz que o reino de Deus é repleto de virtude e graça. E as pessoas não sabem que Deus tem sua própria maneira de agir e que Ele somente vive e reina em nós. O Senhor vive e reina em nós. Esse deve ser o nosso primeiro e mais importante desejo. Somos salvos apenas quando Deus reina em nós e nós nos tornamos o seu reino, fecha aspas. Então, o reino de Deus na realidade não vai existir apenas quando estivermos na glória. O reino de Deus já existe porque ele foi implantado em nós e nós somos representantes deste reino aqui na terra. Quando Jesus disse na parábola que lemos inicialmente, que o reino de Deus é semelhante a uma semente de mostarda, que apesar de ser a menor que existe, quando semeada vem a se tornar a maior de todas as hortaliças, ele estava dizendo que quando alguém se torna cristão, quando alguém entrega sua vida ao Senhor Jesus, quando alguém de fato passa a viver o cristianismo, esse alguém, Deus passa a reinar nele. A partir do momento que a pessoa se torna uma cristã, Deus passa a reinar nesta pessoa. E pelo fato de Deus reinar na vida dessa pessoa, verdadeiramente ela se torna piedosa, pura, branda e boa. Ela se torna uma pessoa graciosa. Boa não no sentido de ser um poço de bondade, mas no sentido de procurar fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, não mais prevalece a vontade da pessoa, não mais, mas a vontade de Deus, que reina na vida dela. Aí, meus amados, quando isso acontece, o reino de Deus se estabelece aqui na terra. O reino de Deus se estabelece no trabalho, porque a pessoa se torna melhor, porque apesar da convivência com pessoas de difícil trato, o que prevalece nesse relacionamento é a vontade de Deus e não a dela. Então, o reino de Deus é estabelecido ali. A pessoa passa a viver de acordo com as regras do reino de Deus e não com as regras da boa convivência, do politicamente correto, porque as regras do reino de Deus são infinitamente melhores do que isso. Nos relacionamentos eclesiásticos, por exemplo, na igreja, não é? Ocorre a mesma coisa e pelas mesmas razões. Afinal de contas, a igreja é um lugar de gente difícil, né? A igreja é uma espécie de hospital espiritual, que vem gente com tudo quanto é tipo de problemas, pessoas pecadoras, como eu, que estou aqui, e que estamos com os nossos lunduns, com as nossas falhas, com as nossas idiosincrasias, com os nossos defeitos de caráter, e isso se torna um relacionamento tenso, né? Você já pensou conviver muita gente, quanto maior a igreja, mais gente convivendo, e aí tem gente de todo tipo. Então, isto faz com que o reino de Deus é quem faz com que este relacionamento seja um relacionamento cordial, um relacionamento tranquilo, apesar das diferenças, apesar das
opiniões contrárias, mas é o reino de Deus que está estabelecido em cada um de nós e que mantém a harmonia nos relacionamentos. No relacionamento familiar também, queridos, dentro dos lares, se na igreja é difícil conviver, dentro de casa é mais difícil ainda, porque dentro de casa todo mundo se conhece os defeitos, conhece as virtudes, e qual o lar que não tem tensão? De vez em quando um irmão está brigando com o outro, de vez em quando os cônjuges se desentendem, mas o reino de Deus estabelecido dentro de cada um de nós é o que faz a diferença, é o que nos faz muitas vezes abrir mão da nossa vontade, abrir mão do nosso interesse, para que a vontade de Deus prevaleça, para que as regras do reino de Deus prevaleçam e assim nós possamos continuar vivendo harmonicamente. A mesma coisa é no relacionamento conjugal, o princípio é o mesmo. Quando isto ocorre, meus amados, a pessoa na qual Deus reina espalha a mensagem do reino do Deus eterno para as demais. E aí as demais passam a desejar esse reino. Eu disse para vocês no princípio que uma das razões de Débora não estar aqui nesta manhã é que nós estamos participando de um encontro de casais com Cristo. E aí me chama a atenção que o encontro de casais com Cristo, ou o encontro de jovens com Cristo, ou o encontro de crianças com Cristo, que aliás, fazendo um merchan, nós vamos fazer o nosso encontro de crianças com Cristo no mês de outubro, e já no mês de setembro teremos os nossos cultos preparatórios, e já no próximo mês o link de inscrições para quem quiser trabalhar estará disponível, e feito esse merchan, eu espero que vocês participem. Mas vejam, no encontro é interessante, a gente reúne o povo todinho, a gente passa aqui a EDG um ano trabalhando, e aí quando faltando um mês para o encontro, a gente reúne o povo todinho e dá certo. Por quê? Porque o reino de Deus que habita em nós é o que faz com que haja harmonia. E isso faz com que as pessoas que participam disso, eu quero fazer parte desse reino também. Porque essas pessoas são diferentes, pelo menos devem ser diferentes. São pessoas mais cordatas, são mais dependentes de Deus. E esta diferença na vida deles, eu quero na minha vida também. Então as pessoas passam a desejar esse reino. O resultado é que Deus passa a reinar em mais pessoas, e isto vai se tornando um círculo virtuoso, ao ponto do reino se tornar enorme, impossível de ser descrito em números ou qualquer outro meio de medição. Por isso que Jesus disse, o reino de Deus é como uma pequena semente de mostarda que quando cresce se torna a maior das hortaliças, ele vai crescendo. Alguém já disse, e o reino de Deus tem sofrido, não é brincadeira, né? Porque as pessoas batem, até porque tem muitos crentes por aí que dão mau testemunho, infelizmente, não dão testemunho do reino de Deus, e isso serve para as pessoas baterem, e nós olhamos aqui, oramos pelas nações que são fechadas para o Evangelho, e você vai olhar lá, o reino de Deus tem crescido e tem batido, e alguém já disse que isso é feito ovo, quanto mais bate, mais espalha, né? Então o reino de Deus é assim, mas nós precisamos ter a consciência que nós fazemos parte deste reino aqui na terra, somos representantes deste reino aqui na terra, e somos nós os responsáveis para fazer com que ele cresça cada vez mais. Então o cristão não deve viver pensando no reino de Deus como uma época futura, que vai ocorrer, ou um lugar futuro no qual haverá uma vida confortável. Ele deve pensar em ser este reino. Ele deve pensar em ser parte deste reino, representante deste reino, pessoa que vive de acordo com as regras do reino. Nós vivemos no Brasil, e no Brasil tem regras próprias, e nós vivemos de acordo com as regras do Brasil, porque estamos no território brasileiro, né? Então, aqui
A gente dirige do lado esquerdo. Se fosse da Inglaterra, seria do lado direito. São regras próprias de lá. Nós seguimos as regras daqui, da nação. Nós pagamos impostos mesmo escorchantes, porque isto é regra. Nós paramos num sinal vermelho porque é regra. Tem os que passam no sinal vermelho, mas estão errados. E quando são flagrados, são multados, porque estão errados, estão desrespeitando as regras do reino. Então, o reino de Deus é da mesma forma, tem regras próprias. E nós, como fazemos parte dele, devemos viver de acordo com semelhantes regras. Deixar-se governar pelo Deus eterno, de tal forma que ele, o Deus eterno, reine absolutamente em cada um de nós. Nós não podemos jamais esquecer disto, queridos. Nós não estamos falando de um reino que vai ocorrer. Nós já estamos vivendo nele. E tem regras e nós precisamos nos submeter às regras deste reino. Quando nos deu um modelo de oração, por exemplo, a conhecida oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 10. E aí, mais uma vez, me permitam citar Martinho Lutero, que discorrendo sobre isto diz que, abre aspas, não temos que procurar ou pedir alegria, felicidade ou qualquer outra coisa que possamos desejar. Tudo isso vem junto com o reino de Deus. E diz ele que para nos ajudar a não desejar o que é falso e egoísta, Cristo nos diz para procurar primeiro o próprio reino de Deus, não os frutos do reino, mas aqueles que procuram os frutos do reino de Deus, procuram o final do reino. Nós precisamos lembrar que Jesus disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. O que é que muitos têm feito? Têm buscado as demais coisas. As demais coisas são, na verdade, o final do reino. As demais coisas são, na realidade, uma consequência de vivermos de acordo com os preceitos do reino de Deus. E por isso é que nós devemos buscar primeiro fazer a vontade dele. Quando fazemos a vontade dele, estamos vivendo de acordo com as regras do reino de Deus. O apóstolo Paulo afirmou que de Deus nós somos cooperadores. Está lá na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 3, o verso 9. Ou seja, Deus nos usa, quer nos usar como instrumentos para desenvolver os projetos dele aqui na terra. Ele não vai fazer aquilo que compete a nós. Se nós fazemos parte do reino, somos nós que temos que desempenhar as tarefas daquele reino. E aí, nós não queremos que Deus desça do trono dele para fazer aquilo que nos compete. Ele não vai fazer isto. Ainda que quiséssemos, ele não vai fazer. Compete a nós. Compete a nós engolir muitas vezes em seco, contar até 20 antes de dizer algo. Compete a nós, muitas vezes, revidar, como o apóstolo Paulo ensina, baseado no livro de Provérbios, quando ele escreveu o capítulo 12 da carta aos Romanos, ele fez uma citação do livro de Provérbios, do capítulo 25, que diz assim: não pagueis mal com mal, pelo contrário, paguei mal com bem, porque você agindo assim, você vai acumular brasas vivas na cabeça da pessoa. E esse provérbio de brasas vivas, porque existia antigamente uma punição para as pessoas que cometiam delitos pequenos. Era colocar um recipiente na cabeça e dentro desse recipiente colocar brasas vivas para a pessoa ficar um tempo com aquilo ali e ficar azucrinando o juízo dela. Para que é que eu fiz essa besteira? Para que é que eu fiz isso? Então, nós precisamos entender que as regras do reino de Deus funcionam de forma diferente das regras do nosso cotidiano. E funcionam diferente das regras do nosso eu. Porque o nosso eu é egoísta. O nosso eu quer fazer a vontade dele.
O nosso eu quer fazer com que a nossa vontade prevaleça em detrimento da vontade dos demais. Então, nós precisamos nos lembrar disso. Se nós quisermos desempenhar bem essa tarefa, não precisamos fazer malabarismos. Não, basta que Deus reine em nós. Basta que Deus reine em nós. Nós cantamos aqui vez por outra: reina em mim com o teu poder, sobre os sonhos meus, vem reinar em mim, Senhor. Mas será que nós prestamos atenção naquilo que cantamos? Será que esse reinado tem sido realidade nas nossas vidas, na minha vida? Será que muitas vezes eu não tenho deixado que o meu eu reine em detrimento da vontade de Deus, que muitas vezes trazendo prejuízos gravíssimos para mim, porque a minha vontade que prevalece na vontade de Deus? Isso é uma pergunta a ser respondida por cada um de nós no nosso cotidiano. Olhar para o dia a dia e pensar: Senhor, eu tenho sido parte integrante do teu reino, o teu reino tem se estabelecido aqui na terra através da minha vida, ou eu sou meramente alguém religiosa ou religioso que vive de acordo com a minha vontade apenas. Nós não fomos chamados para ser religiosos, nós fomos chamados para fazer parte do reino de Deus. Isto faz toda a diferença, faz toda a diferença. Nós fomos chamados para ser integrantes do reino de Deus, viver de acordo com a vontade dele. É difícil muito, porque a gente vive no reino de Deus no meio do mundo, onde o reino que prevalece é o reino das trevas. Mas nós temos que ser semelhante àquelas fotocélulas que existem nos postes das cidades, né? Antigamente, tinha que os postes eram acesos por etapas. Então, as cidades eram menores e os caras iam e ligavam a chave geral da cidade e acendia, né? Portanto que no final do ano, quando rompia o ano, apagavam-se as luzes da cidade. Hoje não é mais possível fazer isso, as cidades são muito grandes e, além disso, o acionamento das lâmpadas é feito por fotocélula. Então, à medida que o tempo escurece, a fotocélula aciona a lâmpada. Quando fica claro, ela apaga. Então, nós temos uma fotocélula dentro de nós, chamada Espírito Santo, que nos faz brilhar em meio às trevas. É isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos buscar. Viver de acordo com a vontade de Deus. Então, queridos, para concluir, a pergunta é esta: nós temos sido realmente reino de Deus, temos deixado prevalecer as regras do reino de Deus nas nossas vidas, ou nós somos pessoas que vivemos de acordo com a nossa vontade? Quem reina em nós é a nossa vontade. Se isto estiver acontecendo, nós precisamos mudar. Eu preciso mudar, cada um de nós precisamos mudar. Nós temos todos os dias, somos tentados a não cumprir a vontade de Deus. Todos os dias nós somos tentados a viver de acordo com a vontade nossa. E eu digo isso em coisas simples, mas das coisas simples nós podemos partir para as coisas mais graves. Então, aquela tal história, a pessoa vai comer, por exemplo, ela come o necessário, mas o olho dela é maior do que a barriga. E aí ela vai pensar: não, mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho ali, e vai descumprindo as regras da glutonaria, por exemplo. Vai pecando. Aí, conversando com alguém, a língua fica coçando para falar da vida de alguém, até que vai e fala. Ou então vai dirigindo e o pezinho quer ir mais pesado do que deve, além do limite. Coisas do dia a dia simples que mostram que nós fazemos a nossa vontade e não a vontade de Deus. E isto muitas vezes
vai se ampliando e acontecendo em coisas mais graves. Então nós precisamos parar e pensar. Temos sido, na realidade, reino de Deus onde estamos, no nosso trabalho, na igreja, na nossa casa, lá na escola onde estudamos, ou somos meros religiosos que muitas vezes entristecem o Espírito de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê a graça de entender isto como algo que precisa ser mudado. E se não precisa ser mudado, precisa ser vigiado, porque a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Sejam todos abençoados, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui agora, desarmados do nosso eu, colocando diante de Ti o nosso coração que precisa ser regenerado muitas vezes. A gente canta que recebeu um novo coração do Pai, um coração regenerado, um coração restaurado, mas muitas vezes isso não passa de falácia. Nossos corações muitas vezes estão buscando viver de acordo com a nossa vontade. E nós estamos derramando diante de Ti o nosso eu, para que o Senhor nos ajude a mudar naquilo que precisa ser mudado, para que o reino de Deus prevaleça nas nossas vidas, de tal forma, ó Pai, que nós nos submetamos à Sua vontade e sejamos exemplos de cidadãos que fazem parte deste reino, um reino de amor, de graça, de misericórdia, de testemunho. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Quando estivermos querendo fazer prevalecer o nosso eu, que prevaleça a Tua vontade, que a nossa carne seja colocada no lugar dela, para que o Senhor reine em nós. E que nós possamos cantar sempre: reina em mim com o Teu poder sobre os sonhos meus, para que assim, de fato, nós vivamos de acordo com a Tua vontade. Oramos no nome de Jesus. Amém.